Bom dia, bem-vindos à aula dos jovens da Escola Bíblica Dominical, primeira aula de 2021. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos continuar com a revista que a gente estava trabalhando no ano passado, mas a gente está no finalzinho, trabalhando com as cartas de Paulo, tá? Com os livros do Novo Testamento. E agora esse finalzinho dessa revista vão ser os livros de 1º e 2º Timóteo. Então, hoje nós estaremos começando a conversar sobre o livro de 1º Timóteo, né? Nós vamos continuar na próxima aula e até o fim de fevereiro terminar essa revista, tá bom? Então, vamos lá, né? Nós estamos na lição 12 da revista, como você pode ver aí do lado. O mentor e seu aprendiz. Então, a gente vai ver, são muito interessantes os livros as cartas, né, de Paulo a Timóteo, e a gente vai compreender essa dinâmica da relação entre os dois, né? Que pelo título a gente já pode perceber, é uma relação de mentor e aprendiz, né? Então a gente percebe pela linguagem, a maneira como Paulo orienta Timóteo no seu ministério, como é essa dinâmica da relação deles. Vamos lá. Um momento, deixa eu ajustar aqui. Ok, vamos lá então. Então, essa lição será um olhar sobre o livro de 1º Timóteo. E o versículo tema é esse: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Então, essa carta é uma carta do veterano, né, apóstolo, pastor, missionário Paulo, né, já depois de toda uma caminhada no seu ministério, ao jovem pastor Timóteo, que no momento em que Paulo enviou essa carta, ele cuidava da igreja em Éfeso, tá? Então, Paulo enviou Timóteo a Éfeso, e aí ele mandou essa carta para orientar Timóteo em relação ali a essa igreja de Éfeso e a certas coisas que estavam acontecendo lá. E a gente pode considerar essa carta um manual para o aprendiz e também uma referência para pastores e igrejas, né, de todos os séculos, através da história, e que também tem utilidade hoje para nós. Paulo começa essa carta, né? Ele sempre começa as cartas, a gente já viu em outras lições, né? Com uma apresentação, digamos assim, né? E aqui, como ele adereça nessa carta, ele coloca dessa maneira: Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente já começa a conhecer um pouco a respeito de Timóteo. E Paulo coloca ele como um verdadeiro filho na fé, né? Então, o que isso significa na relação deles? Paulo tinha vários filhos na fé, né? Várias pessoas que se converteram por meio do ministério dele e pessoas que ele acompanhou, né? E que também passaram a exercer ministério. Então, ele tinha vários filhos na fé. Mas a gente percebe um vínculo especial entre Paulo e Timóteo, e Paulo se refere a Timóteo diversas vezes como filho, né? E usando ali outros adjetivos, mas sempre se referindo a ele como filho, né? Então, aqui a gente tem algumas passagens para exemplificar isso. Então, em 1 Coríntios 4,17, ele diz: por essa razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe
lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas, né? Então a gente percebe que é um filho, é, e aí a gente pode lembrar da relação, né, de pais e filhos, que o filho ele carrega, né, uma herança de comportamento também, né, dos pais. É, o filho que tem o jeito do pai. E aqui a gente vê que quando Paulo se refere a Timóteo, que falando para a igreja de Corinto, falando que está enviando Timóteo, é, mostra que Timóteo carrega, né, a maneira de viver em Cristo de Paulo, né? Então ele fala isso, que Timóteo iria trazer a lembrança deles a maneira que Paulo vivia em Cristo, né, de acordo com o que ele ensinava. Então a gente vê que Timóteo tem essa herança de filho na fé, né, e ele levava para onde ele ia. É, e aqui outra citação, né, do própria carta de 1 Timóteo. Timóteo, meu filho, né, novamente ele chamando de filho. Dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então, ele dando aquele conselho de pai, né? Ele chama ele de filho e fala porque que ele tá dando essas instruções, essa orientação por meio dessa carta. Então, a gente vê que existe esse vínculo, né? E como essa história começou, né? Então, Paulo conheceu Timóteo em Listra, que era a cidade de onde Timóteo veio, né? Ele fez, a gente tem o relato de 2 viagens que ele faz para ali, e aí ele conhece Timóteo. E aqui é o relato disso em Atos, né? Atos 16, 1 a 3. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, aqui foi quando o começo do ministério de Timóteo, né? Então, Paulo conhece ele como um discípulo naquela cidade e ele tem, né? As pessoas dão bom testemunho a respeito dele, né? Ou seja, ele era um discípulo dedicado, era alguém que se destacava no seu desejo de servir a Deus. E Paulo quis levá-lo nas suas viagens missionárias. E aí, a partir daí, Timóteo não desgruda de Paulo, né? E passa a caminhar junto com ele, desenvolver seu ministério. E aqui Paulo fala também, cita de quando ele conheceu Timóteo e da história, né? Da origem de Timóteo, né? A gente já viu aqui que ele era filho de uma mãe judia convertida e de um pai grego, né? E pelo pai não ser judeu, ele não era considerado um judeu legítimo, né? E aí ele foi circuncidado já adulto, quando Paulo conheceu, para que ele pudesse pregar para os judeus, né? Porque os judeus aceitavam a pregação de quem era judeu mesmo e, né, para oficializar ele tinha que ser circuncidado. E aí aqui ele fala no livro de 2 Timóteo: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, né, ele fala desse histórico da fé que vem da família, né? Da avó, da mãe, e que ele herdou, né? Então, vem da sua família natural, ele também herdou essa fé.
Então a gente vê aqui os aspectos do chamado de Timóteo, né? Então a gente vê que ele tinha bom testemunho das pessoas que o conheciam. Aqui fala das que tinham profecias a respeito dele, né? Então ele recebeu profecias a respeito do seu chamado, do ministério que ele iria executar. E a imposição de mãos, que Paulo cita aqui, dele próprio e também de outras pessoas. Então, a partir daí, né, quando Paulo conhece ali Timóteo, tem esse contato com ele e né, puxa ele para participar das viagens dele, e aí ele passa a integrar a equipe missionária do apóstolo Paulo, né? Então, a gente vê várias citações de Timóteo ali presente em vários episódios das viagens missionárias de Paulo, né? Tem alguns aqui, tá? Eu não vou citar todos. Depois você pode consultar essas referências, tá? Mas deixa eu pegar um aqui, né? Aqui, ó, Atos 20, 3-4. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, Paulo, né? Por isso decidiu voltar para a Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Títico e Trófimo da província da Ásia. Aqui também, Romanos 16, 21, Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Então, ali a gente vê Timóteo presente em vários episódios. Aqui é interessante também, várias cartas, Paulo faz uma assinatura conjunta, né? Então, aquela primeira apresentação que ele coloca no início da carta, para algumas igrejas, ele faz essa assinatura conjunta, né? Então, por exemplo, 1 Tessalonicenses, a carta inicia assim: Paulo, Silvano, né, ou Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses também. É, Aqui, 2 Coríntios, também, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, aqui, Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, a gente vê Colossenses, né? Então, a gente vê essa assinatura conjunta, são igrejas que Timóteo estava presente ali, cooperando nesse trabalho. E aqui a gente vê Timóteo sendo enviado por Paulo, né? É muito interessante isso, porque isso demonstra a confiança que Paulo tinha no ministério de Timóteo, né? Então, como a capacidade dele de realizar essa obra e de trabalhar nas igrejas. Então, aqui a gente vê em Tessalonicenses, né? Ele falando: assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar ânimo na fé. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, né? Aí ele conta que Timóteo trouxe boas notícias a respeito dessa igreja. Então, aqui enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Aqui, 1 Coríntios. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. A gente vê a importância de Timóteo também para Paulo, né? Em Filipenses. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho
como um filho ao lado de seu pai. Olha que coisa linda, gente, né. Então aqui um filho, como se fosse um filho aprendendo o ofício do pai ali. Olha essa relação, né, que aval que Timóteo teve de Paulo, né. Então Paulo mostrando que o aprovava, né, que ele estava desenvolvendo bem o seu trabalho, estava se desenvolvendo, como ministério e como pastor, né. Então, que coisa linda, né, Paulo falando a respeito de Timóteo. E aí a gente vê, percebe essa característica que Timóteo ganha em relação a Paulo, como alguém indispensável. Então, a gente percebe isso Paulo, e aqui citando novamente esse versículo, né, que Timóteo chama de verdadeiro filho na fé, e tem esse aspecto interessante, né, que da como da legitimidade, né, de Timóteo como filho na fé de Paulo, né, já que ele não era um judeu legítimo, digamos, porque o pai dele não era judeu, o pai dele era grego. Paulo está dizendo assim: ele é legitimamente cristão, meu filho na fé, né? E uma das razões, né, não só porque ele é, ele iniciou o ministério com Paulo, mas porque ele era muito fiel, ao que ele tinha aprendido com Paulo. Então a gente vê isso aqui nesse versículo de 2 Timóteo 3,10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então, a gente vê que essa relação, né, de legitimidade. E aqui tem essa passagem é interessante, porque a gente percebe algumas coisas a respeito da intimidade que eles tinham, né. Então aqui em 2 Timóteo, no finalzinho da carta, ele faz esse pedido, né, ele fala: "Ó, procure vir logo ao meu encontro. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Procure vir antes do inverno." E aí cita o nome dos irmãos, todos os irmãos enviam saudações, né. Então ele mostra que ele está ansioso para voltar a ver Timóteo. A gente vai ver depois no livro de 2 Timóteo que Paulo estava ali próximo da sua morte, foi um pouco antes da sua morte, e a gente percebe uma intimidade ali mesmo de pai e filho, né. E aqui, outra característica de Timóteo é que ele estava sempre de prontidão. Então, mesmo sendo uma pessoa que tinha limitações, né, ele era inexperiente. A gente, em 1 Timóteo, Paulo fala isso: "Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem", né, ou seja, ele era jovem, ele estava no início da sua caminhada, ministerial. "Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza", né. Então tinha essa limitação da inexperiência, de ser jovem ainda, estar iniciando. Eh, Enfermo é que aparentemente Timóteo tinha, algumas enfermidades, né, recorrentes. E aqui tem uma recomendação de Paulo, né, que é muito paterno mesmo a maneira como ele fala: "Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades", né. Então ele, né, dando aquela tendo aquele cuidado com Timóteo. E, supõe-se, né, que ele era tímido também, que ele tinha uma certa timidez, uma certa era retraído, né, e aí Paulo fala isso para ele: "Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus", né. Então Paulo dando aquela empurrada, né, de ânimo, de incentivo. E mesmo com essas limitações, ele estava sempre na linha de frente, né. Então aqui
em 1 Tessalonicenses. Paulo diz por isso: quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Eles estavam sofrendo uma perseguição muito forte, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé. Então, Timóteo estava sempre ali à disposição quando ele precisasse ser enviado para algum lugar que Paulo não poderia estar por algum motivo. Ele chegou a ser preso, ou seja, ele enfrentou muitas dificuldades, né? Então, aqui, Paulo falando aos hebreus: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Paulo, ou talvez não seja Paulo, que Hebreus não se tem certeza de quem escreveu a carta. Supõe-se que pode ser Paulo. Se ele chega logo, irei vê-los com ele. Então, Timóteo também foi preso, passou por prisão. E mesmo com todas essas dificuldades e limitações, ele não saiu ali, continuou, permaneceu firme. E aí, né, fica uma coisa para nós pensarmos: que desculpas nós temos dado para não cumprir o chamado de Deus, né? Será doença? O que é, né? Porque Timóteo podia usar várias coisas como desculpa, como a gente vê aqui: eu sou muito novo, eu comecei agora, eu acho que eu não dou conta de ir lá cuidar dessa igreja. Ele podia dar desculpas, né? Mas ele se colocou à disposição para fazer a obra de Deus, né? E cumprir o chamado de Deus que a gente lê aqui em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Timóteo estava firme nessa certeza e estava ali realizando a obra do Senhor. E aí, a gente agora vai pensar no ponto alto da carta, né? Então, a gente já compreendeu a respeito de Timóteo, da sua caminhada. O ponto alto da carta está no cuidado com a sã doutrina. E Paulo fala isso diversas vezes, tá? Então, aqui, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Então, ele fala, falando a respeito das pessoas que estão fazendo o oposto da sã doutrina, né? Daquilo que é o evangelho, o fundamento do evangelho. Ler aqui Tito 1:9, que ele fala a respeito disso também. Apeguem-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, ele fala ali não só nesse livro, mas em outros, a respeito da sã doutrina. E o ponto alto desse livro é esse combate apologético, né? O que quer dizer com apologético? A apologética é uma defesa racional da fé, né? Então, essa defesa da fé é tipo assim: isso aqui é o essencial, é o fundamental, e nós não podemos abrir mão, nós temos que defender a fé. Então, a sã doutrina, nós temos que protegê-la, para que ela não se perca, para que ela não seja corrompida, para que ela não seja distorcida, tá? E isso é tão importante, ele fala disso nessa carta, e isso provavelmente foi a razão dele escrever a carta, já que ele escreveu a carta para orientar Timóteo a respeito do que estava acontecendo ali em Éfeso. Então, o que estava acontecendo era uma distorção, era uma corrupção da sã doutrina, e por isso que ele fala muito disso. E a gente vê no decorrer do livro que ele usa várias expressões para se referir ao corpo doutrinário do evangelho. Então, quando ele está falando, usando muitas vezes essas palavras, ele está se referindo a essa sã doutrina, tá? Então, ele usa a palavra doutrina mesmo. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você quanto aos que o ouvem. Então, 1 Timóteo 4,16. Lá no 6, 3-4 também tem um exemplo que eu não vou citar agora, mas você pode consultar depois.
Usa a palavra verdade também. Aqui, 2 exemplos, vou ler o primeiro. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa verdade é a sã doutrina. Então, ele está se referindo à sã doutrina usando outras palavras também aqui. Essas eu coloco os exemplos depois, você vai poder consultar. Fé, quando ele fala de fé, evangelho, palavra, ensino, ele está se referindo a esse corpo doutrinário, tá? E a gente vê que lá em Éfeso, nesse momento que Paulo escreve essa carta, ele cita 3 erros doutrinários que estavam acontecendo por ali. Então, o primeiro se refere a fábulas e genealogias. Então, ele escreve aqui: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então, a gente vê aqui que eles estavam se prendendo a certas doutrinas, genealogias, mitos e criando todo um negócio em volta disso. E isso causava controvérsia, causava discussão, e ao invés de promover o que era o correto, que é a fé, e fé se referindo à sã doutrina. Então, o segundo, a gente vê aqui em 1 Timóteo 4, 1 ao 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Então, isso estava acontecendo também, né? Dentro desses ensinamentos que eram distorcidos, vinha isso: proibição de casamento, proibição de consumo de certos alimentos. A gente não sabe os detalhes, né? Quais eram os argumentos que eles usavam, né? Mas a gente sabe que isso estava acontecendo e que isso corrompia e que isso bagunçava, né? Causava confusão, e essa confusão distraía as pessoas do que era o essencial. E aqui religião, pessoas indo para o lado de usar a religião como caminho para a riqueza, tá? Então, aqui do versículo 3 ao 5. Se alguém ensina falsas doutrinas, não concorda com essa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Aí aqui continua no versículo 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso inclusive, é muito atual, essa distorção, né, do evangelho. A gente vê que e os resultados, né, que resultam aqui, resultam em inveja, brigas, difamação, suspeitas malignas, atritos constantes. Então, isso era o que estava acontecendo em Éfeso. Olha a bomba que Timóteo pegou, né? E as pessoas buscando a riqueza, né? Então, as pessoas buscando a religião, né? A piedade a que ele se refere, para tendo como fim a riqueza, né? Não tendo como fim, né, Cristo ou viver a obra de Cristo.
Então, eram distorções que estavam acontecendo lá em Éfeso e que Paulo escreveu essa carta para combater, para dar, né, para ajudar Timóteo a combater essas distorções. Então tem esse combate que é o combate da fé né, da doutrina, né? Então das distorções à doutrina. E tem o combate no campo da mente que Paulo cita nessa carta. E aí ele faz uma relação entre a boa consciência e a consciência cauterizada, que ele chama de consciência cauterizada. Né? Então, no versículo 5 do capítulo 1, ele diz: o objetivo dessa instrução, né, que é essa carta que ele está escrevendo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Né? Então, e aí a consciência é o quê? Né? A consciência é, aquela noção, aquele senso que nós temos do que é certo e errado. A gente sabe, tem consciência do que é o certo e errado. E a boa consciência é a consciência que sabe o que é certo e caminha de acordo com o que é certo, né? Então, quando você está realizando o que é certo e você sabe o que é certo, a sua consciência está tranquila, você tem uma boa consciência. E aí ele fala da consciência cauterizada, né? Então ele fala aqui, tais ensinamentos, no 1 Timóteo 4:2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E quando ele diz isso, ele tá se referindo a pessoas que, né, possuem a consciência, elas têm consciência do que é o certo e errado, e elas caminham no errado, mesmo sabendo que elas estão caminhando no errado. E aí, aqui a gente tem uma explicação do Champlin a respeito desse termo cauterizar, que ele diz que Paulo usa como uma metáfora baseada nas marcas feitas a fogo nos escravos ou criminosos. Ou seja, existe uma marca na consciência dessas pessoas, é, porque elas estão caminhando errado, né? Mas existe a marca na consciência, elas têm consciência de que estão caminhando errado, mas elas continuam caminhando errado, né? Então, Paulo faz um apelo à boa consciência. Então, aqui a gente tem alguns versículos que faz esse apelo, ele fazendo esse apelo à boa consciência. Né? Então, ele fala aqui, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Né? Então, ou seja, né, não ter a boa consciência, né, ter essa consciência cauterizada, ela vai fazendo as pessoas não conseguirem caminhar na fé. Né? Então e aí elas vão caindo na distorção de doutrina e elas acabam naufragando, né? Eles usam esse termo, naufragando. 1 Timóteo 5:22, não se precipite em impor mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Né? Então ele falando para Timóteo que você deve se conservar puro, porque aí você terá uma boa consciência, você sabe que você estará caminhando corretamente. Então ele, né, não participar do pecado dos outros, ele fala num versículo, se eu não me engano, no versículo anterior, para ele não tomar decisões, não fazer nada por favoritismo, né? Ou seja, você não pode participar do pecado dos outros, quer dizer que você não pode passar a mão quando a pessoa está pecando, porque você vai estar participando do pecado dela, né? Então, para ele conservar essa pureza que trará a boa consciência. 6:20, Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite conversas inúteis e profanas, ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Né? Então, esse cuidado que ele deve tomar. E aqui ele também faz esse apelo à boa consciência em relação aos diáconos. A gente vai ver na próxima aula o que ele fala sobre as pessoas, né, os diáconos, os pastores, os bispos e tal. Então, aqui, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé,
com a consciência limpa. Então, olha isso, né? Então, esses são os ensinamentos que a gente tem, tá? A gente vai continuar no livro de 1 Timóteo na próxima aula, porque a gente viu aqui esse combate se dando no campo da fé, né? Da doutrina. Aí a gente vê esse combate que se dá no campo da mente, né? De cada um de nós. E a gente vai ver na próxima aula como isso se traduz na vida prática e, nesse caso, nos conselhos que Paulo dá a Timóteo a respeito da vida prática da igreja em Éfeso, né? Então, a terceira parte dessa lição, que é a dinâmica pastoral. E vai ser muito interessante, não perca essa aula, tá? Na próxima aula. E a gente vai ver vários aspectos da vida prática da igreja em Éfeso e que como Paulo aconselha Timóteo para lidar com essas questões. Então, que nós possamos, essa palavra possa aí penetrar no nosso coração e nós possamos refletir, né? Se nós estamos de fato nos apegando à sã doutrina, ao que a verdade do evangelho, né? E não nos deixando levar por doutrinas distorcidas, né? Que muitas vezes apelam para o nosso orgulho, para as nossas vontades, mas que não são a verdade do evangelho. E que sejamos apologistas, sejamos defensores da fé, né? Então o Senhor nos chama a defender a nossa fé, a conhecer a nossa fé, conhecer o Evangelho de forma profunda, de forma verdadeira e ser defensores da nossa fé. Então espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, falou muito ao meu. Você pode consultar o material depois. E eu espero que Deus te abençoe e abençoe a sua vida e continue falando ao seu coração. Amém? Então, tenha um bom domingo. Tchau!